Vamos ao sorteio. E o próximo é Lindbergh Farias. Lembrando que o senhor só pode perguntar para Marcelo Crivella ou Luiz Fernando Pezão. Eu queria perguntar ao senador Marcelo Crivella, dizer que o governo do Cabral e do Pezão receberam muitos recursos do governo federal. Só que, na minha avaliação, erraram nas prioridades. A saúde está muito ruim, o transporte está precário, a educação está abandonada. Eu queria perguntar ao senador Marcelo Crivella, na avaliação dele, onde é que o governo Cabral-Pezão se perdeu? 1 minuto e meio, candidato. Eu acompanhei Lindbergh desde o princípio, quando Cabral ainda não era governador, mas senador, e fazia oposição ferrenha ao governo federal. O PMDB era da base, mas o Cabral e o senador Monsanta eram oposição. Naquela ocasião, Cabral e Garotinho eram juntos oposição ao presidente Lula. Eu achava que o Rio de Janeiro precisava ter aliança com o governo federal. Essa aliança foi feita no segundo turno da primeira eleição do Cabral, quando o apoiei para que fizéssemos uma parceria. E foi feita. Essa parceria foi muito importante para nós no Rio de Janeiro. Nós estamos construindo refinaria de petróleo, submarino nuclear, fizemos várias siderúrgicas e incrementamos muito a indústria naval. Tem uma usina nuclear sendo construída em Angra dos Reis. Muito do que Pezão falou aqui não é mérito do governo do Estado, é investimento do governo federal e de todas as empresas que vieram para cá, graças a essa parceria. Agora, sem sombra de dúvida, o governo que disse, por exemplo, num dos momentos mais melancólicos, de que a barriga da mulher da favela é a fábrica de bandido, que professor é vagabundo, que médico é vagabundo, infelizmente não governou para o povo. Governou, sim, para aqueles que mais têm e que menos precisam. Lindbergh Farias, 1 minuto. Olha, na verdade é uma turma que está aí há muito tempo, apesar do candidato Pezão tentar esconder, começou no governo do Garotinho, está tentando esconder Sérgio Cabral agora. Eu peço ao eleitor do Rio de Janeiro que analise outras alternativas. Essas candidaturas, Garotinho e Pezão, são a velha política desses 16 anos. Se não quiser votar em mim, olhe o Tarcísio, olhe o senador Crivella, mas é preciso construir um novo caminho na política do Estado do Rio de Janeiro, colocando o que é básico como prioridade, melhorar a saúde, investir mais em educação, melhorar o transporte. É essa mudança que nós temos que ter aqui no Rio de Janeiro. Quanto ao candidato Pezão, que foi agressivo aqui na pergunta anterior, devo dizer uma coisa para ele. Ele é o grande representante das empreiteiras nesse estado do Rio de Janeiro. Se a gente fala da Delta, eu me pergunto por que a imprensa não faz essas perguntas ao candidato Pezão, da sua relação com a empreiteira Delta e com outras empreiteiras envolvidas em vários escândalos. Obrigada, candidato. 1 minuto para a sua tréplica. Lindbergh, me detenho a isso. Quer dizer, nós fizemos uma grande parceria com o exitoso governo do presidente Lula, aproveitamos um clima de crescimento econômico internacional extraordinário, mas, infelizmente, o Rio de Janeiro cresceu no emprego, mas diminuiu na desigualdade. Continuou esse monumento perverso que são as nossas comunidades carentes, sem que nós tivéssemos avançado. Avançados, por exemplo, com o cimento social, que é uma maneira de a gente fazer reforma daquelas casas. Não avançamos na saúde, a segurança está um caos. E, infelizmente, realmente, na parte social, o governo deixou muito a desejar. Perdemos uma grande parceria, agora, os benefícios de uma grande parceria. Agora, é muito importante que o próximo governo do Rio de Janeiro saiba que, com a dívida que nós temos, é preciso manter parceria com o governo federal. Obrigada, candidatos. Vamos à última rodada. Então, sobrou Tarcísio Mota, que tem que perguntar necessariamente para Luiz Fernando Pezão. Pezão, eu gostaria de voltar a um tema que já foi tocado nesse bloco, mas não foi respondido completamente. Todo mundo sabe que milícia é máfia. As milícias começaram lá no governo Garotinho, cresceram no governo Rosinha e cresceram como nunca no seu governo com o Cabral. A CPI das milícias propôs 60 medidas para atacar as milícias e o seu governo não implementou nenhuma delas. Por que vocês não enfrentaram as milícias? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Nunca um governo enfrentou tanto a milícia como nós. Hoje tem mais de 600 milicianos presos. Esse governo, a gente sabe que ainda tem muito para ser feito na segurança pública. Nós saímos de 37 mil para 49 mil policiais. Nós vamos continuar com a política de pacificação com as UPPs. Vamos contratar mais 12 mil policiais.
Abrimos concurso agora para mais 6 mil policiais e vamos continuar a enfrentar tanto a milícia como o tráfico. Nós colocamos policiais aonde não tinha nenhum. Eram verdadeiras cidades como a Rocinha, que tem 101 mil habitantes e não tinha um policial. No Alemão, que tinha uma cidade de 80 mil pessoas que não tinha um policial, não tinha uma delegacia. Os carros da polícia viviam caindo aos pedaços, objeto de filme. Nós renovamos toda a frota e vamos continuar a investir no policial e na sua valorização. Não tem professor e não tem saúde dentro das comunidades se não tiver segurança pública. Na semana passada, nós fizemos 2 operações. Uma dentro da Vila Kennedy, onde prendemos 21 traficantes. E no mesmo dia, em Campo Grande, mais 21 milicianos presos. Nosso governo não vai compactuar nem com a milícia e nem com o tráfico. Vamos investir fortemente em segurança pública, como nós fizemos. Esse foi o segredo das empresas retornarem e os empregos retornarem para o Estado. Tarcísio Mota, 1 minuto. Pezão, a pergunta era sobre milícia. E você fala de UPP, mas não diz para o eleitor em casa que só tem uma UPP em área de milícia, que é a do Batã, e mesmo assim porque jornalistas lá foram torturados. Vocês não enfrentaram as milícias. A lógica da recuperação de territórios não valeu para a milícia. E por quê? Muitas vezes porque a milícia elege os deputados da sua base eleitoral, assim como fazia antes com o governo anterior. Coloque você no YouTube as palavras Cabral e milícia e veja lá. A Draco realmente agora faz um bom trabalho, depois da CPI das milícias, que mostrou as conexões que existiam, porque milícia tem projeto de poder. E no lugar de regularizar o transporte alternativo, controlar o comércio de gás, controlar e fiscalizar o comércio de TV a cabo, vocês, na verdade, prenderam. E prender só não basta, porque milícia é máfia, tem braço econômico, tem braço político. E isso vocês não fizeram? Por quê? Acho que na sua tréplica você pode explicar essa relação política que vocês têm com as milícias. Candidato, 1 minuto. Se teve um governo que enfrentou a milícia, foi o nosso governo. 2 deputados que eram do PMDB foram presos e estão em presídio federal. Nós não compactuamos com a milícia, como tem candidaturas que querem o transporte alternativo de volta para cair na mão dos milicianos. O prefeito Eduardo Paz legalizou 3.500 vans e nós 600 vans. Nós não compactuamos nem com o tráfico e nem com a milícia. Se teve um governo que fez o dever de casa e vai continuar fazendo, é o nosso. Nós sabemos que essa guerra não está ganha. E quem ajudou na CPI da Assembleia foi o nosso partido, que, como presidente, o presidente Jorge Pisciani, que deu todos os instrumentos para essa CPI funcionar e aonde a gente avançou no combate às milícias. Nós não vamos tolerar, professor Tarcísio, a violência, nem com o tráfico e nem com a milícia, e vamos continuar ocupando, estamos no caminho da Zona Oeste. Chegamos ao final deste 3º bloco. O debate Rede TV IG volta daqui a pouco com mais perguntas dos jornalistas aos candidatos. Até já.